record, que é outra aula, quase esqueci de gravar, mas agora não esqueci. Então, esse link aí que eu botei para vocês, ó, vocês estão vendo? Tem lá na nosso grupo do WhatsApp, e é quase 1h40 de música, né? Então, eu vou colocando, e aí a gente vai ouvindo um pouquinho, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das melahot de Shabbat. A gente vai conseguir tentar entender qual o significado de tantas minúcias na guarda do Shabbat. De onde que vem isso? Aonde que se estudou e achou esse contexto da importância dessa guarda do Shabbat, da forma que é hoje? Porque a gente sabe que na época do templo não era exatamente assim que se cumpria o Shabbat. Tinha os korbanot, era feito sacrifícios no Shabbat, tanto do Shabbat como do Musaf, que hoje, no lugar desses sacrifícios, são as orações, são as rezas que a gente faz. Tanto é que nós temos Shaharit de Shabbat, e depois de Shaharit de Shabbat, leitura da Torá, depois da leitura da Torá, Musaf. Esse Musaf é o acréscimo da reza, que se chama acréscimo, que era exatamente ligado ao sacrifício, que era acréscimo do próprio Shabbat, né? Para diferenciar do Shabbat, que era trazido nesse dia, 2 kvasim, está escrito lá, a gente lê exatamente o que está escrito, e o que eles abatiam. Eles abatiam e ali faziam sacrifício e que se comiam no Shabat aquilo ali. Então, era completamente diferente do que a gente tem hoje de Shabat, com tantas regras e proibições, para que a gente possa não esquecer um pouquinho do como era esse Shabat na era do templo, tá bom? Então, é totalmente diferente, é importante a gente ter isso bem claro na mente. Então, vamos lá. O Shabat, Moshe falou o seguinte, ele disse para Bnei Israel, que Hashem disse para ele, antes de dar as instruções da construção do Mishkan, Hashem pediu que os advertisse. Hashem pediu que Moshe advertisse ao povo. Embora as construções dos Mishkan sejam um trabalho sagrado, sempre deve interrompê-lo antes do Shabat. Olha que importante essa dica aqui que Hashem fala para o povo de Israel, que não tem nada mais sagrado que o Shabat, nem o Mishkan. Isso é muito importante. No 7º dia, contudo, deve-se abastecer-se de qualquer trabalho, e assim Moshe ensinou a Bnei Israel todos os detalhes desses 39 matrizes do trabalho, que a gente chama de melahot, que são as matrizes das realizações que eram proibidas, que ficaram, na verdade, proibidas no Shabat. E essas 39 tipos de matrizes, que quando a Bnei Israel construiu o Mishkan, souberam exatamente diferenciar naquele momento, né? Esses 39 tipos de trabalhos que são proibidos hoje no nosso Shabat, além deles são vários, centenas de proibições que levam a participar de cada um desses 39. Por isso que vira proibido certas coisas, que é o que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, tem muito mais do que 39, obviamente, proibições, mas todas, a matriz são essas 39, e a partir delas é a proibição. Nessa, vai se desenvolvendo em categorias essas 39 melahot, e cada uma inclui outras atividades, tá? As leis de Shabat devem ser estudadas cuidadosamente para que não se cometa nenhuma transgressão no Shabat. Por isso que é muito importante as aulas de Shabat, inclusive tem muitas pessoas que estão aqui que participam das aulas do Shabat do Rabino Ventura, na Sinagoga Sem Fronteiras, e também eu sei que muita gente assiste aí as aulas e ouve as outras aulas por aí também, que é muito importante, porque quanto mais a gente tiver de informação sobre as proibições do Shabat, mais a gente vai guardar com mais afinco, né? Então, em nossas aulas aqui também, hoje falando sobre esse assunto, nós Eshetz. Então, entre diversas leis, Moshe ensinou a Bnei Israel que é proibido acender fogo no Shabat. Essa é a proibição top, tá? Vamos dizer assim, amor, não pode acender fogo. Se não pode acender fogo, obviamente não pode passar fogo, que é o que difere o Yom Tov do Shabat. Yom Tov eu tenho uma vela matriz e a partir dessa vela eu passo para outra
coisa, para outra acendo um fogo, ou quero fazer um café, então eu posso passar esse fogo no Yom Tov. Somente no Shabat, que eu não posso nem acender e nem passar fogo de forma alguma, tá bom? Essa é a proibição top do Shabat. E dentro dessa proibição top do Shabat do fogo, é o que vem ligado a muitas outras alahot que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, Hashem ordenou a Moshe que enfatizasse ao povo que as leis de Shabat não deveriam ser negligenciadas por causa da construção do Mishkan. Porque muita gente podia pensar que o Mishkan é a casa de Akadosh Baruch Hu. Como é que eu vou parar de construir a casa de Akadosh Baruch Hu por causa de Shabat? De forma alguma. Eu vou construir. E Hashem enfatiza várias vezes, e eu vou trazer para vocês aqui quantas vezes, em quantas parashiot é enfatizado para o povo de Israel não esquecer do Shabat. Porque a tendência é esquecer do Shabat e fazer as outras coisas, né? Então, ele fala, para mim não importa a minha casa, o Mishkan, me importa que você cumpra o Shabat. E a gente vai ver isso agora nas parashiot. Então, a gente tem nas parashiot de Terumá, que começa falando da construção do Mishkan, e todas as parashiot que a gente vai trazer aqui de Terumá está ligada... Gente, eu estou com um cabelo na minha boca. Desculpa. Está ligada à construção do Mishkan. E, paralelamente, está ligado a cumprir o Shabat. Tá bom? Então, na Parashá de Terumá, está falando de Shabat e da proibição de construir o Mishkan no Shabat. Nas outras Parashiot, Kitissá, após a Terumá. Depois, Moshe transmite nas mesmas linhas das instruções para a Bnei Israel da Parashat Vayakel. E também ele traz dentro da Parashat Vayakel que todos os homens sábios, porque o que pode acontecer? Que os homens sábios, estudiosos, falem, não, eu tenho que ficar estudando, eu não posso participar, não posso largar meus estudos para construir um Mishkan. Não. Deus fala muito claro para Moshe falar para o povo que nem o estudo é tão mais importante que a construção do Mishkan, quanto que o Shabat é mais importante ainda do cumprimento dele. Então, ninguém fica de fora da construção do Mishkan, principalmente os sábios, porque eles são exemplo. E se você é exemplo, você tem que ser exemplo em tudo, e não em algumas coisas. Então, a liderança, ela também cumpre, ela também faz aquilo que ela fala, aquilo que ele ensina. E se os sábios ensinavam o cumprimento da construção do Mishkan, eles tinham que estar com a mão na massa. E isso era uma ordem, uma mitzvah divina, diretamente de Deus. Isso também é muito importante a gente saber, de tão importante que era. Que mais? Bom, ainda para Vayakel também está falando, 4 vezes ele fala os mandamentos que Hashem manda cumprir sobre os recipientes que foram projetados para o Mishkan, construído para o Mishkan e confeccionado para o Mishkan. São 3 tipos: projetar, confeccionar e construir. E todo mundo tinha que participar dessas construções e confecções e projetos. Também as mulheres, aqui eles trazem. Então, e as mulheres trazem os espelhos, né, e as suas joias para a construção do Mishkan. Então, o quior, onde se lavava as mãos para fazer o sacrifício, foi construído com as joias das mulheres. E ele reluzia o tesouro que era aquela pia lá, igual as mulheres reluziram, tiraram as suas joias, que era tão precioso para elas, para construir o quior, a pia do Mishkan. Então, todo mundo participava. Na Parashat Pekudei, a Torá novamente enfatiza os recipientes do Mishkan, e depois que eles terem trazido e finalizado para Moshe, novamente ele fala, não esqueçam de guardar o meu Shabat. Ele fala isso. E é a pergunta que não quer calar, né? Por que Hashem teve que falar 4 parashiot seguidas sobre o Mishkan? Para quê? Quando não entrou no ouvido, não aprendeu, não ouviu, não está ali escrito que tem que fazer uma vez, já não basta,
Não, não basta. Para o homem não basta, precisa repetição. E é uma reeducação o tempo inteiro. Ele tem que ser relembrado das mitzvot. Tanto é que os homens, principalmente, que estão mais dedicados à construção, né, a mão na massa mesmo. Então, hoje, para isso, os homens usam os tzitzit, para que eles recordem das mitzvot e não deixem de fazer as mitzvot, porque como eles estão na labuta o tempo inteiro, às vezes ele pensa, meu sustento vem por mim e não é mais ninguém, e esquece de Akadosh Baruch Hu, como é diferente da mulher. Bem diferente da mulher, ela está o tempo inteiro ligada mais ao espiritual, porque ela que cuida da casa, ela cuida dos afazeres, da alimentação e etc. e tal. Então, é diferente a postura dos dois. E o homem, ele é o tempo inteiro lembrado da missão dele aqui, de não esquecer de Akadosh Baruch Hu e as mitzvot. E nossos sábios nos dizem que essas repetições foi realmente para despertar dentro de nós a percepção da importância do Mishkan e a sua grandeza aos olhos de Akadosh Baruch Hu. E também nossos sábios nos dizem que o profeta Hezkel, que é lindíssimo aqui, recebeu uma profecia de Akadosh Baruch Hu, e nessa profecia estava mostrada ali a planta do terceiro Beit HaMikdash. Quem não gostaria de ver, né? E Hezkel, o grande profeta Hezkel, recebeu nos dias dele a maquete. Ele viu a maquete do Beit HaMikdash e que seria construída com a chegada de Mashiach. E Hashem descreve a Hezkel como era exatamente como é que vai ser o terceiro Beit HaMikdash. Todas as suas partes, todas as suas medidas, conforme foi construído o segundo o Beit HaMikdash. Só que o terceiro Beit HaMikdash terá outro pátio ainda acrescentado, que só Hezkel sabe a medida certa, e só no dia, se Deus quiser, após a vinda de Mashiach, e tiver paz no mundo, se Deus quiser, e aí tudo isso vai ser revelado. E Hezkel perguntou a Kadosh Baruch Hu, por que eu tenho que transmitir aos Yehudim, ao povo, essa profecia? Já que o povo nem vive, porque Hezkel estava em exílio também com o povo. O povo nem vive em Jerusalém, nem está aqui perto de Eretz Israel. Por que eu tenho que passar essa mensagem para esse povo? Eles não podem esperar quando estiver perto, voltando, tiver tudo isso acontecendo que o senhor está me falando. E Hezkel questionou a Kadosh Baruch Hu. E aí Hashem fala, não, é muito importante despertar neles essa vontade de querer o terceiro tempo. Então, eu quero que você fale, mesmo que eles estão entre outros povos, porque eles têm que vir da parte dele, tem que vir deles essa vontade. Não adianta eu querer. Igual o povo queria construir o Mishkan na época no deserto, quando estavam no deserto, que o povo queria construir o Mishkan, e podiam até esquecer do Shabat, e Hashem teve que falar várias vezes sobre o Shabat. Aqui eu quero que o povo se lembre de querer o terceiro Beit HaMikdash. Então, Hashem espera que a gente queira esse terceiro Beit HaMikdash. Por isso que muitas vezes a gente repete Be'viat Mashiach, que chega o Mashiach logo, e que assim a gente tem o terceiro tempo construído. Né? Então, essa é a resposta de Hashem. Ele quer recompensar o povo que queira essa casa, que trazer essa casa de Akadosh Baruch Hu aqui para esse mundo. Mas precisa vir de nós. E, então, os mandamentos, todos referentes a Mishkan, na prática, obviamente que eles não se aplicam atualmente. Muitas coisas não se aplicam atualmente, porque a gente não tem o Beit HaMikdash, né? Então, essas parashiotas, elas versam o que era aquela época do Beit HaMikdash, né? Tem uma formigona aqui. Não vem morder, não. É grande, menina. Essas dói, a mordida delas. Bom, então, para a gente entrar logo na questão do Mishkan, todo esse estudo do Mishkan, ele é exatamente para lembrar também da guarda do Shabat. Você estuda e você faz, constrói o Mishkan. Você estuda o Shabat e você cumpre o Shabat. Não é só para ficar só na mente, é para ação, como a gente falou em várias outras aulas. Shabat, todas as alahot, todas as leis, todas as histórias que a gente tem aqui, não é só para ser contado, é para ser vivido, porque o judaísmo ele é ação, o judaísmo é atitude, o judaísmo é o tempo inteiro está relacionado com as mitzvot, com a ação, tá bom? Então, por isso que é muito importante para alcançar essa espiritualidade, essa inspiração, né, do Shabat,
que a Torá instituiu para a gente, né? E através das melahot, dos trabalhos do Mishkan, a gente pode aprender a como cumprir o Shabat, que é o que era antigamente, e para hoje se aplica algumas regras e outras não se aplicam, como eu falei anteriormente, né? A tarefa de proibir de realizar coisas no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado, como a gente já sabe. Pode ser simplesmente um acender e apagar a luz, né? Que não requer muito esforço, só não faz nada, só acender e apagar a luz, né? Tanto é que, na maioria dos casos, é um trabalho por meio do que não se cria. Já está lá. O que eu estou criando é essa faísca da eletricidade. Então, essa é a proibição da luz, de acender a luz, é criar essa faísca. Ela já está lá, mas no momento que eu toco no interruptor, eu estou criando. Então, o fato de estar criando essa faísca, que lembra o fogo, por isso a proibição da luz, ok? De acender e apagar. Hoje nós temos os termostatos, que, graças a Deus, a gente pode ser os timers, né? Que podem ser usados nas tomadas. A modernidade vem só ajudar, não vem atrapalhar, ela vem ajudar e acrescentar na nossa guarda do Shabat. E esses aparelhos podem ser usados sempre para apagar e acender a sua luz sem você precisar mexer, tá bom? Então, existe na Torá uma descrição explícita dos trabalhos proibidos no Shabat. Não existe, ok? Tem algumas coisas que eles falam, poucas coisas que é entendido, e o principal que é falado é o fogo, não passarás fogo. Esse é o principal. O resto não está falado, isso vem do Talmud, vem dos estudos dos Rabanim, tá bem? Nós sábios chamam a atenção da gente pelo fato que o mandamento de cuidar para não fazer trabalho no Shabat antecede imediatamente a ordem da construção do santuário no deserto, como foi falado aqui, né? Cada detalhe da Torá foi projetado para nos transmitir uma lição de vida na construção e no funcionamento do Mishkan. Portanto, a intenção da Torá é nos ensinar que no Shabat não devemos realizar essas tarefas específicas, exceto em caso de risco de vida, obviamente, pois salvar uma vida procede qualquer proibição do Shabat. Quem salva uma vida, salva o mundo. Então, se no Shabat eu tenho que salvar uma vida, eu vou salvar uma vida e vou transgredir o Shabat para salvar essa vida. Vou ligar no telefone, vou chamar o SAMU, vou fazer tudo que eu precisar. Se eu precisar esquentar água, se eu precisar acender fogo para salvar a vida, eu tenho que fazer isso no Shabat. Ok? Isso é base do cumprimento. O Mishkan foi construído de madeira, revestido de ouro, coberto por fora com peles de animais, inteiramente por cortinas costuradas com fios de pelo de cabrito. A gente está cheio de formiga. Assim, todos os trabalhos ligados ao plantio, vai ficar gravado isso, hein? Que gracinha. Tecelagem, costura, curtimento da pele, construção, a escrita, cozimento, transporte de objetos de um local a outro, está tudo ligado com a proibição do Shabat. Tudo que era permitido lá ficou proibido para fazer no Shabat, para se lembrar da construção. Então, é dividido da seguinte forma esses trabalhos, tá? 11 para o feitio do pão, nós tínhamos 12 pães, como eu já falei lá, né? Cada pão representava uma tribo. 13 para confecções dos tecidos, ou seja, desde a extração da matéria até a tecelagem. 7 para o preparo dos couros, que desde o abate do animal até o curtimento, ou seja, o animal tinha que ser abatido conforme as leis de kashrut. Isso é muito importante, não era martelado, não era nada disso, era feito exatamente como era feito. Muitos aí, mães, avós, bisavós, faziam aí no Nordeste, abatiam o animal, as mulheres que faziam isso, exatamente como fazia, assim fazia no Mishkan, né? Os rabinos foram lá e ensinaram para elas. 7 relativos à montagem do santuário, ou seja, e 1 carregamento de suas partes e objetos. Então, esses eram os trabalhos que formavam os 39 trabalhos denominados trabalhos matrizes, ou seja, avot melahot, que era chamado, né? Nossos sábios identificam o caráter de cada um deles, e aqui a gente vai aprender com o que cada um deles representa, cada melahá dessa, né? Então, cada proibição está ligada aos seus derivados e ramificações dos trabalhos dessas matrizes.
Há vários trabalhos que nossos sábios nos restringiram a fazer no Shabat, para ter uma atmosfera menos ligada ao material e mais ligada ao espiritual, tá bom? Para a gente também não transgredir qualquer proibição que seja. Vale notar que os acréscimos dos sábios das leis de Torá têm aprovação divina, como tem a passagem que tem que ouvir o que os rabinos falam, pois a própria Torá nos ordena obedecer aos sábios. Os 39 trabalhos matrizes proibidas, Vodat, que eram, no Shabat, estão enumerados a seguir, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui até então. Deixa eu ver. Check, ok, tranquilo? Alguém tem alguma questão até agora? Deu para entender o que a gente está fazendo? Então, agora eu vou trazer para vocês os 30... A Sara quer falar? Pode falar, Sara. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Sobre a questão de... O único momento que você pode transgredir o Shabat é para salvar uma vida, né? Sim. Mas aí é só o risco eminente de morte? Ou, por exemplo... Não. Eu, por exemplo... Não, né? Nossa, a pessoa está passando mal e isso pode levar à morte da pessoa, você já tem que, na hora, ter a atitude. Você está vendo que a pessoa tá indo para um estágio de desmaio, para um estágio de realmente perder os sentidos, você tem que agir na hora. Uhum. Tá? Entendi. Por que você ia falar? É que, por exemplo, eu sinto muita cólica. Eu sinto cólica de tipo, cair no chão, assim. E, às vezes, coincide de eu estar com muita cólica no Shabat. E o que alivia é a compressa quente. Certo. Aí eu fiquei nessa dúvida, se nesses casos a gente poderia esquentar a compressa. Porque Você não é risco de morte, eu não vou, né, então, exato, não é risco de morte, mas é risco de desmaio. Uhum. É risco de desmaio? Tá travado. Travou? Acontece. Minha pressão baixa, eu fico bem ruim quando eu tô com como é que a cólica. gente prepara antes do Shabat? Você sempre tem que deixar, antes do Shabat, uma chaleira de água quente, uma chaleira quente na sua plata, ou você tem um boiler específico para isso. Entendeu? Esse é o ideal. Uhum. Você, antes do Shabat, já sabe que pode acontecer que você passe mal no Shabat. Então, você se antecede, se prepara uma chaleira com água dentro, ferve ela antes do Shabat e deixa ela na plata. Vocês têm plata aí, não tem? Tem. Você deixa diretamente todo o Shabat. Mesmo que você não esteja nos seus dias, você deixa lá, que pode acontecer que venha, pode ser que você precise. Essa água você pode usar para isso. Tá bom? Entendi, Jaque. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Vou falar para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Alguém? Ok, não. Então, vamos lá. 39 trabalhos. Eu que estou fazendo assim com a mão, falando, peraí, alguém levantou a mão. Fui eu. A primeira é zeriá. Zeriá está ligado ao plantio, né? Então, plantar e outros atos que estimulem o crescimento de uma planta é proibido no Shabat. Por exemplo, eu estou comendo uma tangerina e eu estou tirando o caroço e cuspo o caroço na terra. Não posso fazer isso, porque se eu estou plantando sem querer, não é a minha intenção é jogar fora, mas eu tenho que saber que eu estou no Shabat e eu não posso cuspir esse caroço de tangerina numa terra, porque é como se fosse plantar, tá bom? Por exemplo, vasos de flores. Num vaso, colocar água num vaso de flores no Shabat. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso antes do Shabat. Outra coisa é colocar adubo ou inseticida assim nas plantas. No Shabat eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer antes do Shabat, tá bom? Para fazer as plantas crescerem, elas vão crescer depois, não vão crescer no Shabat, então por isso que eu não posso. Tomar muito cuidado com sementes de fruto que a gente, melancia, que a gente sai andando comendo às vezes, cospe para cá, cospe para lá.
Isso no Shabat é proibido, tá bom? Porque sem querer pode acontecer que eu estou comendo no gramado e aí eu cuspi para o lado e eu plantei igual caroço de tangerina. Então tem que tomar muito cuidado nessas minúcias. Você vê, nada a ver. Falei, puxa vida, o que tem a ver o caroço da tangerina com plantar? Então tem a ver porque ele vai ali, já está vendo lá na frente o que pode ocorrer. Então, para não ocorrer essa transgressão, não pode tirar no Shabat o caroço das frutas e jogar na terra ou no gramado, onde é que for. Tem que pôr no pratinho, ou põe em outro lugar, depois você joga. Depois você pode guardar para plantar? Posso guardar para plantar, não tem problema nenhum. Tá bom? Não tem problema. Só não posso limpar ele no Shabat. Do jeito que eu tirei, eu guardo. E aí, depois do Shabat, eu limpo o carocinho e planto. Tá bom? Pode fazer isso depois. Então, essa é a primeira alahá que eles trazem da proibição de Shabat, zeriá, que está ligado ao plantio. A segunda é haritzá. Haritzá é arar a terra, né? Preparar o terreno para cavar a terra. Hoje tem aqueles tratores, né? Mas quem não tem trator, na mão daquele garfo que ara a terra, não pode usar aquele garfo, viu, gente? Isso no Shabat, porque ele está arando, né? Então, cavar a terra, tornando mais propício o plantio, também não posso preparar isso no Shabat. Você tem que preparar antes ou depois do Shabat, tá bom? Então, por exemplo, vou trazer para o dia de hoje, revolver a terra com a ajuda de um animal no Shabat. Não é um trator, não é um arador elétrico, é com animal. Não posso fazer com nenhum animal e não posso fazer isso no Shabat. É uma proibição da Torá, que ali está escrito quem vai guardar o Shabat? Os seus animais, você, o estrangeiro que estiver na sua casa, todo mundo guarda o Shabat com você. Está lá na Torá bem claro. Então, o animal também não pode trabalhar para você no Shabat, tá bom? Por exemplo, arrastar um banco bem pesado e fazer, sem querer, tem terra ali, né? Eu não posso fazer isso porque eu estou, arando aquele espaço. Lembra o arado, não posso arrastar assim. O ideal é levantar e levar para lá, tá bom? Para o outro local. Brincar com bolas de gude sobre o solo. Também não posso, porque a bola de gude, o processo de jogar uma bolinha de gurude, né? Ela faz o processo, ela deixa a marca que ela passou, e aquilo lembra o arado. Para não ocorrer o risco, melhor não fazer. Então, vocês estão vendo, são coisas muito minuciosas que a gente nem imagina. Uma bola de gude, o que tem a ver? Duas crianças estão brincando com a bola de gude no Shabat, o que tem a ver? Na terra não pode, no chão normal pode. O que não pode é na terra, o que lembra o arado. Tá bom? Isso é bem importante. Vamos lá. Mordeu. Tá bom, vem um calombo por aí. Quetzirá. Quetzirá é arrancar ou cortar uma planta do lugar onde cresceu. Por exemplo, eu plantei faz um tempo uma orquídea e eu quero mudar essa orquídea do vaso para colocá-la no caule da minha árvore. Eu não posso fazer isso no Shabat, tá bom? Desenraizar essa planta, não posso fazer isso no Shabat, é proibido. Aonde eu vejo isso hoje, como é que a gente traz? Cortando grama, colhendo fruta, né? Subir em árvores, embalar assim na balança na árvore, não pode. Balançar no galho, no Shabat, não pode. Porque isso lembra que tirar, de arrancar, pode arrancar, mesmo que você não teve intenção de fazer isso. Então, não é aconselhável, é proibido no Shabat, tá? Outro é rameamer. Rameamer é juntar plantas para formar pilhas, formar feixes. Então, agrupar cereais, frutas, vegetais, onde elas crescem. Por exemplo, né? A gente está passeando e a gente viu um monte de caju ali jogado. Eu vou lá no Shabat, e eu quero aquele caju, mas eu não posso, já está no chão, não é que está na árvore, está no chão. Eu não posso ir lá e juntar para pegar lá depois. O que eu posso fazer, aqueles que caíram no chão, no lugar que estiver lá, eu posso comer lá. E ainda eu tenho que tomar muito cuidado com o caroço que sobrar do caju. Eu não posso jogar na terra. E também não posso carregar. Então, como é que funciona? Então, melhor não comer. Deixa lá no Shabat, você volta e pega, né?
Vamos ver aqui mais. Fazer buquê de flores, também não pode fazer no Shabat. Né? Arrumar arranjos de flores, não pode, né? Está ligado à terra onde elas nasceram também, a planta que você tirou, você vê, vou colher aqui e vou colocar no vaso na minha casa, para deixar minha casa mais bonita para o Shabat. Então, eu não posso fazer isso no Shabat, tá bom? O que mais? Dichá, né? Que se chamou dichá, que a gente chama, que é debulhar. Debulhar o trigo. Então, é isso aí, debulhar. Separar o grão da planta, né? E deixando, fazendo pressão, fazendo força para que ela... Uma travada aqui, peraí. Agora vai. Aqui. E estamos na sexta já, né? Que é deixar debulhar. Na quinta a gente está. Então, que faz uma pressão nela, e aí você joga para cima e tem um jeitinho aí que faz para tirar essa casca. Não pode fazer isso no Shabat, tá bom? É proibido separar essa casca aí. Outra coisa muito interessante em ligação com a casca é o que eu posso separar. O que eu posso separar. Hoje está atacado aqui, gente. O que eu posso separar do bom que está no ruim. Eu não posso tirar o ruim sozinho. Eu tenho que tirar a parte boa junto com a parte ruim. Por exemplo, uma fruta, uma maçã, e aí tem uma parte machucada da maçã e eu não quero comer aquela parte. Aí eu vou lá e corto só a parte ruim. Não posso fazer isso no Shabat. Eu tenho que pegar a parte boa e junto com a parte ruim e tirar aquela parte. Aí eu posso tirar, não tem problema. Tá bom? Porque isso é debulhar. Isso lembra debulhar, separar o joio do trigo. Então, não posso fazer isso. Para não lembrar, para não transgredir isso, então, não faço isso num fruto que eu comer. Tá bom? Vamos lá. O que mais que lembra em Bichá? Deixa eu ver o que tem mais aqui em Bichá. Deixa eu para cá, para esse lado. Acho que para esse lado ele vai. Aqui. Nada que pode usar força e pressão, que a gente falou aqui. Ele resolveu travar, tem uma internet aqui é muito ruim. Vamos ver o que... outra que está falando também, por exemplo, de amarrar os animais com tábua. Também não posso fazer isso e arrastar na terra os grãos, separando, né? Os grãos bons com os grãos ruins, e plantando os melhores e não plantando os bons. Não posso fazer isso no Shabat, tá bom? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, fazer suco de uva no Shabat. Não posso fazer suco de uva no Shabat, porque eu tenho que separar as sementes das uvas. Não posso fazer isso. Tenho que pisar nas uvas. Não posso fazer isso. Ordenhar a vaca. Como é que funciona ordenhar a vaca? Se eu não ordenhar a vaca, ela morre. Ela vai morrer e estou fazendo um animal passar mal, para ficar doente. Então, eu tenho que ter alguém que faça isso para mim no Shabat. Então, isso tudo eu tenho que sempre me anteceder. Isso é muito importante no Shabat, se anteceder. Ou seja, eu já sei que eu vou ter um problema no Shabat, eu já vou ligar para uma pessoa que eu conheço e que pode vir aqui, que pode ordenhar a minha vaca para tirar. Então, eu tenho que me anteceder para que não ocorra nenhuma transgressão no Shabat, tá bom? Isso é um ensinamento muito importante para a nossa vida, porque a gente, às vezes, deixa passar oportunidade na vida por causa do depois eu faço. Depois eu vejo. Depois eu isso, depois eu aquilo. E o Shabat vem nos ensinar a se anteceder. Quando você se antecede, até chegar nos lugares atrasados, né? Fazer o outro esperar por você. Isso também é uma transgressão. Isso também é ruim, isso também não é bom. Então, o Shabat ensina para a gente, nos reeduca a ter cuidado com as nossas vidas, a cuidar do que é essencial para termos um Shabat muito mais harmônico e tranquilo. Tá? Isso é muito importante. Aqui eu estou vendo aqui, pode acender nenhuma luz na casa? Não se pode acender nenhuma luz na casa? Pode sim, você deixa a sua luz acesa antes do Shabat e depois, durante o Shabat, você pode pedir para alguém que não é judeu, que não cumpre Shabat, para ir apagar a sua luz, ou você pode comprar um termostato, colocar na sua casa, e aí ele apaga também sozinho.
mas você mesma não dá para acender nem apagar a luz, entendeu? Mas aí você tem muita gente que, por exemplo, lá no prédio onde eu moro em São Paulo, eu tenho um porteiro lá que já conhece, que é o Zezinho, que eu não chamo ele, porque ele é Bnei Anussim e ele sabe que ele é Bnei Anussim. Ele fala, eu sou Bnei Anussim, não me chama no Shabat não, dona Jaque. Assim mesmo. Eu não posso ir lá, mas o fulano, Manuel pode. Falei, mas Manuel também é Bnei Anussim. Aí o Manuel fala, mas eu não ligo para isso não, eu vou lá e faço. Aí já não é mais meu problema, entendeu? Aí ele quis fazer, ok, então vai fazer. Mas a gente fala para eles, fala, então o Zezinho já sabe que lá em casa não vai acender fogo, não vai nada disso no Shabat. Se tiver necessidade, se tiver alguma coisa ocorrendo, não vai ser o Zezinho, vai ser o Manuel. E se o Manuel quiser, né? Porque o Manuel também tem ascendência, então a gente fica quietinho lá. Se quiser, beleza. Se não quiser, a gente fica no escuro mesmo. Tá? Então, tomar muito cuidado, a gente preserva muito isso. Então, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui se ele vai. Pronto, agora ele foi. Então, a gente falou da uva, né? De ordenhar a vaca. Outra coisa importante, espremer suco. Espremer suco no Shabat eu posso? Posso. Eu posso espremer como que eu posso? Vou ensinar. Por isso que eu já trouxe, porque é a nossa prática. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu só posso espremer esse suco, essa laranja ou esse limão, se eu tomar naquela hora. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso ter embaixo antes de espremer, uma coisa sólida, que no caso aqui é o açúcar. Então, no copo eu coloco o açúcar, e aí eu espremo com a mão e não com o aparelho, com a mão mesmo, de uma forma diferente que eu espremo durante o dia a dia, e aí eu espremo direto no açúcar. Espremi direto no açúcar, depois que eu espremi direto no açúcar, eu acrescento a água. E aí eu posso misturar e beber esse suco de limão ou de laranja no Shabat. Naquele momento, eu não posso parar depois. Eu tenho que fazer naquela hora. Eu posso espremer limão para comer no meu peixe, porque o meu peixe é sólido. Então, eu posso espremer no Shabat limão para comer num peixe sólido. Tá bom? Na salada não pode. Eu li os lábios da Sara. Na salada não pode espremer limão direto, porque não é considerado muito sólido alface nem tomate. Então, como é que faz? Eu pego sal, coloco num recipiente, espremo o limão em cima do sal. Em cima do sal, minha voz. Espremo o limão em cima do sal. E aí eu acrescento o vinagre, eu acrescento, tá ventando muito. Eu acrescento o azeite, mistura essa misturinha, orégano, se eu também quiser botar orégano, pimenta, também posso. Mistura e jogo na salada. Tá bom? Se a minha salada for de folhas. Se a minha salada for uma maionese de batata, eu posso espremer direto na batata. Não posso espremer na maionese. Entendeu? Não pode ser separado. Tem que estar junta já a maionese na batata. E aí eu posso espremer o limão direto na salada, menos nas folhas. Nas folhas eu faço daquele jeito que eu falei. Tá bom? O ideal, obviamente, é já deixar tudo pronto antes do Shabat. Mas o suco de limão antes do Shabat oxida, de laranja oxida, fica meio assim. Então, tem muita gente que gosta de tomar ainda mais no verão, tomar uma limonada. Então, é dessa forma. Açúcar primeiro, sólido, o limão espremido e a água. Tá bom? Sempre assim. Ou limão ou a laranja. Não pode fazer isso com suco de maçã, nem com morango, nem com melancia, nem com nenhuma outra fruta. Por quê? Porque não tem costume de usar esses outros ingredientes em outros tipos de alimentação. Então, como o limão, eu posso usar ele tanto na comida como alimento, quanto no fazer o suco. A melancia, eu não tenho costume de botar ela numa salada, nem comer ela com peixe. Então, por isso, eu não posso fazer esses sucos de melancia e nem
morango, nem outra coisa no Shabat, só de limão ou de laranja, ok? É dessa alahá de que a gente está falando aqui, é que se tira essa lei, a dishá, que é o tipo de separar o grão, de apertar o grão, de espremer, usando pressão, força. Então, é nessa proibição que entra o espremer ou fazer o suco de melancia. E se eu for fazer um suco de limão, tem que ser deste jeito que eu vou fazer, tá bom? O que mais que a gente pode? Falamos da vaca, que é importante. Outra coisa importante desse dia é fazer por exemplo, eu estou comendo um feijão de corda. Ah, mas o meu feijão de corda, eu cozinhei meu feijão de corda inteiro, eu não tirei ele da vagem. Eu não posso fazer isso no Shabat, eu tenho que tirar antes do Shabat, da vagem, e cozinhar o meu feijão antes e poder comer. Eu não posso comer na vagem, eu não posso abrir, mesmo que ele já está cozido antes do Shabat. Por quê? Porque é debulhar. Lembra o debulhar. Então, eu não posso fazer isso. Deixa eu ver aqui, Alessandra, já que, mas no caso do suco de limão, de qualquer forma estará se fazendo o suco. Achava que não podia ser feito. Mesmo assim, porque ele já é um suco que você vai usar naquele momento. Isso só pode ser feito se você for beber naquele momento. Se não for feito para beber naquele momento, não pode fazer. Tá bom? Me deu uma vontade louca de tomar um suco de laranja. Naquele momento eu posso fazer. Depois de passar essa vontade, eu quero para depois, não posso fazer. Tá? Isso é muito importante. E eu posso espremer esse mesmo limão no meu peixe na hora que eu estiver comendo. Tá? Não tem problema nenhum, porque o sólido tem costume de fazer isso normalmente, não é uma coisa fora do normal, vamos dizer assim. Tá bom? Por exemplo, Nicole, não, mas se, por exemplo, eu vou comer ervilha na vagem e vou comer aí é diferente. Mas você a ervilha, a ervilha, o carocinho e a vagem são duas coisas boas para você. Ou seja, você não tem coisa ruim ali. Você não é um que é ruim e o outro é bom. Os dois são bons. Então, eu não tenho proibição. Então, eu corto e como. Porque você vai comer os dois. O meu problema é eu prefiro o caroço e não gosto da vagem. Ou eu prefiro a vagem e deixo o caroço de lado. Aí isso eu não posso, isso é debulhar. Tá? Então, se eu tenho duas coisas boas que eu vou comer, então não tenho problema nenhum de cortar na hora e comer na hora. Eu não posso separar os dois e fazer isso para depois. Eu não posso fazer naquele momento. Tá bom? Porque eu tenho duas coisas boas. Beleza? Alguma pergunta até agora mais sobre esse assunto assim? Tranquilo? Ok? Então, eu acho que é importante a gente dar um ok até aqui, porque vai vir mais. E é bastante coisa, bastante questões importantes, porque é o dia a dia, como a gente vem guardando. Opa, chegou uma da Natália aqui grande aqui para mim. Espera aí, então. Imagina, não tem que se desculpar nada, estamos aqui para aprender, Natália. Então, tem umas dúvidas que pode ser, não tem nada de dúvida boa, só dúvida boba, porque sua dúvida pode ser de um monte de gente também, tá? Pode perguntar sim, sempre, viu, gente? Aqui é lugar para isso. Podemos ligar música no YouTube, por exemplo, jogar jogos de tabuleiro? Pode, não tem problema. Ligar música no Shabat, a gente não tem costume de usar eletricidade no Shabat. Então, não, ligar no YouTube a música, então está ligando a eletricidade. Então, como é uma coisa que a gente usa no dia a dia, então a gente não faz isso no Shabat. Então, a gente canta muitas músicas. Então, se Deus quiser, vou ensinar umas músicas para vocês, vou passar link para vocês, vão aprendendo, e no Shabat, junto com a família, cantar as músicas juntos. Tá bom? Por causa da eletricidade que a gente não usa. Ih, travou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê? Vocês estão aqui? Vamos ver se travou aqui. Voltou. Ok, voltou. Deixa eu ver aqui. Chat, deixa eu ver o que mais aqui. Deu fome? Não tem vergonha nenhuma, não. Tem que ficar vergonha, Larissa. Tem vergonha. Pode perguntar, não tem problema. É muito bacana. Aí, o que a gente faz? Normalmente, a gente
a gente, durante a semana, a gente estuda essas músicas, né? Se pega durante a semana, senta na mesa e vai cantando a música, vai ouvindo durante a semana, até com o YouTube junto, e aí no Shabat a gente canta todo mundo. Também não pode violão, nem tocar instrumento musical no Shabat, a gente também não toca, é proibido, porque pode acontecer de estourar uma corda do violão, e aí você vai consertar, e é proibido consertar no Shabat. Então, por isso também não se toca nenhum instrumento musical no Shabat, que é diferente na época do templo, que os leviim tocavam harpas, pandeiros e etc. e tal. Então, para vocês verem como é diferente. Então, tudo que era uma coisa permitida naquela época que tinha o Beit HaMikdash, hoje é proibido, para se lembrar do que era feito naquela época da permissão. É bem interessante essa colocação, né? Não podemos escrever no Shabat, porque escrever está ligado a criar. Então, uma coisa que não existe, você vai criar ela, vai começar a existir no Shabat. E como Deus cessou a criação antes, então a gente não escreve. Pode-se ler milhões de livros no Shabat, é o dia do estudo no Shabat. É o que mais pode no Shabat é ler livros. Ler salmos, rezar, sidur, livro é maravilhoso. Imagina. Então é isso, minha gente. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa que eu não vi, porque deu um tilt. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, deixa eu só ver aqui se chegou aqui. Everyone, obrigado por escrever o trabalho, falamos. Pode falar, Adriana. Esse uso de timer é para várias coisas, por exemplo, para iluminação, para plata, para se a pessoa quiser programar o ar-condicionado, é para tudo? Para tudo. Para tudo. Até para esquentar sua comida, por exemplo, no micro-ondas. Que não é o ideal. Mas, se você não tem plata e você tem, naquele momento, na hora do almoço, às 11 horas, você pode colocar seu timer para ele ligar e desligar sozinho. E ele esquenta a sua comida do micro-ondas. Porque aí rabinos, tem legisladores... Tem legisladores que proíbem de jeito nenhum micro-ondas, porque é um utensílio que se usa no dia a dia. Por exemplo, a gente não recomenda, eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo você ter uma plata de Shabat e essa plata você usa para esquentar sua comida. Eu não recomendo micro-ondas, mas existe quem lê aquilo, ou seja, que abre mão, ou uma pessoa, por exemplo, que está com problema de saúde, que não tem ninguém para cuidar e precisa, entendeu? Então, quando precisa ser usada essa regra, ela é ensinada. Entendeu? Tem muitas regras de Shabat que não é falado para a pessoa não achar que pode fazer qualquer coisa. Mas tem muita coisa que, por exemplo, essa do micro-ondas é usado para pessoas que têm problemas de saúde e não tem nenhum cuidador com essa pessoa, e para comer uma comida quente, ela põe no timer o micro-ondas. Mas eu não posso pôr um timer... E, por exemplo... Olha só, um timer num forno, eu não posso, que me acenda o fogo. Né? Na eletricidade, não posso, porque é fogo mesmo. O micro-ondas, você tem dúvida se é fogo ou não, mesmo que ele cozinha, porque é diferente. São ondas, né? Micro-ondas. Entendi. Pode falar. Microgalo. Né? Isso aí, microgalo, micro-ondas. Por exemplo, meus filhos não seguem nada, né? É permitido que, por exemplo, eu peça para ligar o ventilador, ou eu tenho só que falar, está muito calor, e aí não tem uma coisa assim, não pode ser muito direto de pedir para fazer alguma coisa para a gente. Tem gente que vai falar isso para você. Posso pedir. Normalmente quem fala Liga isso... o ventilador para mim, está calor. Então, normalmente quem fala isso é o Rabado, que é bem mais rígido em várias outras regras, e você está com calor e você pode pedir para a pessoa ligar o ar-condicionado para você. Entendeu? Agora você pode não querer falar isso, nossa, está quente para caramba aqui, nossa, que quente. Ai, estou com uma preguiça de ligar o ar-condicionado. Você pode.
Você pode ir para a rigidez, não tem problema. Mas é você. Você decide se você quer ou não. Entendeu? O que a gente não pode Uma esquecer coisa só para... é que ter Oneg Shabbat, prazer no Shabbat, que seja bom o Shabbat. E não horrível o Shabbat. O Shabbat não foi feito para passar choro, nem dor, nem tristeza, não, de jejum. Não existe jejum no Shabbat, não existe isso. Entendeu? O Shabbat é alegria, é prazer, é honra, é o dia mais sagrado para Kadosh Baruch Hu, o dia de mais conexão com a Kadosh Baruch Hu. Então, ele quer ver a gente mais feliz ainda, é no Shabbat. Fala, Adriana, você ia falar? Então, só para ver se eu entendi uma coisa que foi falado, a gente deve evitar coisas que sejam, vamos dizer, corriqueiras de todo dia. Isso. Né? Por exemplo, essa questão do micro-ondas, eu não usaria, porque no meu entendimento, não, mas né, seu filho independente, quer assim, um feijão, eu acharia que eu estaria transgredindo por estar Uhum. cozinhando. Mas, então, a gente deve evitar fazer as coisas que se faz todo dia, em algum, né, em algumas situações, Mas, por para exemplo, diferenciar isso, que é o por conceito. exemplo, se o seu filho Tá. vai esquentar uma comida e ele fala, mãe, quer que eu esquente para você? O que você responde para ele? Por enquanto, como eu não tenho plata, eu aceito. É isso mesmo, Porque, aceito. mas às vezes eu como... Filhão, você é maravilhoso. Mas eu... quando minha filha oferece, eu aceito. Sempre. O que eu estava fazendo antes era, por exemplo, eu fazia um prato de macarrão quente, para comer quente na sexta-feira, e com alguma outra coisa, uma batata, um peixe. E aí eu preparava para sábado uma salada com aquele mesmo macarrão, mas uma salada fria para comer frio. Então, eu cozinhava a mesma coisa e se preparava diferente para comer um quente Se ou você tem frio. alguém em casa que faz e possa fazer isso para você, não tem problema nenhum. E eles não têm intenção nenhuma de cumprir, nem nada, não tem mais problema nenhum ainda. Tá bom? Sempre a gente preserva o prazer, o melhor. Né? Isso não é transgredir. Transgredir é você ir lá e acender o fogo, e acender o micro-ondas, e ligar o ventilador, e chutar o pau da barraca. E não ir buscar a barraca. Isso é transgredir. Tá bom? Entendi. Tá bom, Pode obrigada. comer sim. Uma comida feita por outra pessoa que foi feita no Shabat. Essa pessoa não fez para você a comida, a pessoa fez para ela. Ela ia fazer para ela de qualquer jeito. Cadê a Micaele? Saiu aqui. Saiu. Hein, Micaele? A pessoa ia fazer para ela, não é? Ela está cozinhando para ela. Não foi cozido para você. Você pode comer, não tem problema nenhum. Você não pode chegar para ela e falar, faz para mim um bife aí e um arroz e feijão. Não pode. Agora, se a pessoa quer fazer, por que não? Ah, o que você quer comer hoje, Micaele? Ah, o que você comer está ótimo. Eu vou comer também. Entendeu? Você não pode pedir uma coisa que é para você só. Você pode perguntar para a pessoa, você vai comer ovo hoje? Vai fazer um ovo frito para você? Ah, vou, vai. Ah, faz para mim também, então. Isso pode. Porque a pessoa vai fazer para ela. Você não pode fazer o outro fazer para você se o outro não vai ter proveito. Tá? Se aquela pessoa não tem proveito, aí eu não posso fazer. Não posso pedir. E a pessoa tem que vir até mim e falar isso. Mamãe, quer que eu esquente para você aqui? Mamãe, quer que eu faça comigo? Quer um ovo? Quer não sei o quê. Por que não? Não foi você que fez? Beleza? Isso ameniza muito, isso ajuda bastante no Shabat. Porque, às vezes, a gente usa a rigidez tão forte, não, isso fica numa neura muito grande, esquece a essência do Shabat. Né? E hoje no Google, no Reb Google, que eu chamo de Reb Google, a gente tem milhares de Rebs no Google. E a gente pira, porque cada um fala uma coisa, e qual que está certo? E qual que eu vou seguir? Qual que eu vou fazer? E o outro fala que o outro está errado, aquele está errado, aquele não sei o quê. Eu fico doida.
Então, que é muito importante vocês sempre terem alguém que vocês confiem, um rabino que vocês confiem, que sabe que cumpre, que conhece a lei, e falar e ouvir o que ele está te falando. Sempre importante alguém que cumpre, não alguém que ou você quer cumprir igual o Rabat cumpre, beleza? Então ouve o que o Rabat está falando. Ah, eu quero que o Gur, eu quero ser igual o Gur, Hassidei Gur. Então cumpre o que o Hassidei Gur está falando. Ah, eu quero ser Faradi, então cumpre o que o seu rabino Sefaradi está falando. Ah, eu sou do movimento da Sinagoga Sem Fronteiras. Vai seguir o que o Rabino Ventura está falando. Ele é o rabino da sinagoga, do movimento. E ele estuda, ele sabe, ele não está falando de boca para fora. Entendeu? Então, isso é muito importante, está bem claro quem que você quer seguir, porque senão você vai ficar doido. Para o Rabat, tudo que eu falei para a Adriana e para a Micaela é proibido. Não tem problema. Não tem problema. Tudo que eu falei para a Micaela e para a Adriana, não vai, eles vão falar, nossa, herege, nossa, porque a rigidez é o top, é o principal. E o que eu falei está dentro da Allahá. Dentro da Allahá. Tá bom? Verdade. Aqui eu não sei o que aconteceu com o Zoom. O Zoom está deixando a gente ter aula, então eu fico mais feliz ainda. A gente encerra agora, então, minha gente. Um grande beijo para vocês. Shabbat Shalom. Quem comemora o Ano Novo, então, feliz Ano Novo. Que tenha muita saúde, muitas bênçãos, prosperidade. E que seja um ano da esperança, né? Que tenha só coisas boas. Que é um ciclo que se fecha, um outro que começa. Né? A gente também vive nesse mundo, a gente também vive com o calendário gregoriano. Então, beleza pura. Que tenhamos só notícias boas. Refash Lemar para todos, rolê a mostra ele. Muito obrigada por estarem aqui. E Bezrat Hashem, semana que vem a gente continua. Um grande beijo. Beijos, beijos, vão com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Já já subo a aula. Fiquem com Deus. Imagina, à vontade.